Nesse vídeo, eu vou narrar para você como foi a minha experiência fazendo jejum durante 7 dias. Lembrando que não foi um jejum de 24 horas. Eu jejuei, no caso, das 6 da tarde até o meio-dia, tendo essa janela aí de meio-dia até as 6 da tarde, ou seja, às 18 horas, me alimentando. Quero ressaltar também que eu fiz esse jejum num período de férias, onde eu não estava trabalhando, o que ajudou bastante também, e não apenas jejum de alimento sólido, né? Eu bebi água nesse período de jejum, quero dizer para vocês, né? Porque jejum é uma coisa particular, e também não acessei redes sociais. Eu fiz esse propósito com Deus. Nem Facebook, nem Instagram, não assisti filme, não assisti nenhum tipo de entretenimento. O meu propósito era justamente focar exclusivamente em Deus. Leitura da palavra e também meditação nas escrituras e também poder compartilhar um momento com a minha família. Então, esse foi o meu propósito com Deus. Quero deixar para vocês aqui quais foram as minhas experiências espirituais, emocionais e físicas, né? Porque o jejum ele engloba todas essas coisas para você entender na prática como isso afetou a minha vida. Quero deixar bem claro que o jejum ele é individual e para cada pessoa terá uma reação diferente, tanto fisicamente falando como espiritualmente falando. E se você tem algum problema de saúde também, antes de você se arriscar a fazer um jejum, é recomendável também que você procure um médico e busque instrução nesse médico de como fazer o jejum. Então vamos lá. Fisicamente falando, vamos começar pelo corpo, né? Pela parte física. Como é que foi que eu me senti durante esse jejum? Eu não estava tendo o hábito mais de jejuar, estava jejuando muito pouco, era raro quando eu jejuava, tirava um dia para jejuar. Geralmente era quando antes de um congresso na igreja, que a igreja se reunia, então, fazendo uma consagração. Eu ia então na consagração, mas isso era o quê? Uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, 4 meses, dependendo da data do congresso. Então, a minha vida de consagração para com Deus estava sendo desta forma. E aí, quando eu estava para entrar de férias, para pegar essa semana de férias, eu coloquei um propósito no meu coração. Eu disse: não, eu preciso levar as coisas de Deus um pouco mais a sério, eu preciso me dedicar um pouco mais a Deus. Então, eu coloco Deus esse propósito no meu coração e eu serei fiel a este propósito. No meu período de férias, eu vou ficar 7 dias, né, num período de jejum. Eu não vou comer nada, eu não vou utilizar redes sociais, como já disse, eu vou me dedicar exclusivamente. E aí, no meio da semana que antecedeu o jejum, eu fiz esse jejum na última semana de julho desse ano, eu peguei um dia no meio de semana e eu jejuei, né, justamente para treinar o meu corpo. Por quê? Porque a gente tem o hábito de estar tomando café da manhã todo dia. Aí se você vem e corta de uma vez e pega uma sequência sem tomar café da manhã, sem comer, o corpo sente e aí causa efeitos colaterais como dor de cabeça, tontura, entre outras coisas. Então, eu fiz um jejum no meio de semana, se eu não me engano, acho que eu comecei o jejum na sexta-feira para entregar na outra sexta-feira, e eu fiz um jejum na quarta-feira. E ocorreu tudo bem, senti um pouco assim, como posso dizer assim, falta da comida, falta do pão. Aqui a gente tem muito costume de comer um pão com manteiga, maionese, comer um pão de queijo, beber um café quentinho. Então, quando eu vi a minha família tomando café e eu não tomei, então eu senti aquele impacto emocional. Mas foi tranquilo, me senti um pouco tentado, mas me retirei do local. Então, assim, foi bem tranquilo. E nesse dia eu não tive nenhum impacto assim no meu corpo. Nesse dia que antecipou o início da minha campanha de jejum, eu não senti nenhum, digamos assim, nenhum impacto no físico. Aí, quando eu comecei na sexta-feira com a consagração, no primeiro dia foi ok, né? Eu peguei das 6 da tarde da sexta-feira até meio-dia do sábado, e assim, foi ok. Mas no segundo dia, eu senti dores de cabeça e me senti um pouco fraco no segundo dia. Então, esses foram os impactos físicos. No terceiro dia também, eu resolvi levar até às 3 da tarde, porque como eu ia pregar, não, isso. Eu ia pregar num culto de oração. E como eu ia pregar, eu resolvi levar um pouco mais adiante, até às 3 da tarde.
E eu senti também um pouco dos impactos no meu corpo, como, por exemplo, eu comecei a suar frio, e aí eu entreguei o jejum ao Senhor, comi algo leve e logo passou esse mal-estar, mas fiquei com dor de cabeça, peguei, inclusive, com dores de cabeça. Mas no outro dia, né, foi normal, tranquilo. E depois desses 3 primeiros dias, eu não senti nenhum tipo de dor de cabeça, tontura ou desconforto. Quando chegou no último dia, que era o sétimo dia, o dia a qual eu haveria de entregar o meu jejum, no próximo dia, eu entreguei o jejum, no próximo dia, eu já estava habituado a ficar sem comer. Então eu não tive nem desejo de tomar café da manhã, eu tomei café da manhã mais para ter aquele momento com a família. Então esses foram os impactos físicos, assim, físicos e mentais, vamos considerar, que eu sofri. Né? Para você que quer consagrar, entenda, né? Você é corpo, alma e espírito. Então, não é apenas impactos no mundo espiritual, é o mundo físico, ou seja, o seu corpo também sente. Emocionalmente falando, foi muito bom. Por quê? Porque o ser humano também ele é emotivo. Nós temos emoções. E como eu fiquei sem redes sociais, como eu não estava assistindo nenhum tipo de filme, nem nada, não estava buscando entretenimento nas redes sociais nem na TV, eu senti uma aproximação muito maior, principalmente com a minha filha. Eu tenho uma filhinha de 3 anos e meio, então eu brinquei um pouco mais com ela, brinquei um pouco mais com meu filho, conversei mais com a minha esposa. Então eu senti que eu estive mais próximo da minha família, porque hoje nós vivemos em uma cultura onde as pessoas estão o tempo todo, principalmente os crentes, nós que somos crentes, o tempo todo buscando entretenimento, seja nas redes sociais, seja na TV, maratonando em séries. Então hoje essa cultura do entretenimento, ela atingiu até mesmo a vida dos cristãos. E nós estamos falando menos com os nossos filhos, menos com os nossos cônjuges, menos com os nossos pais, mães, nós estamos nos comunicando menos, nós estamos nos aproximando menos das pessoas. E eu não estou falando aproximar fisicamente falando, mas nos aproximar em relacionamento com as pessoas. Então o jejum, ele me ajudou até mesmo nisso. Não apenas no meu relacionamento para com Deus, mas no meu relacionamento para com as pessoas. Eu me senti mais amável, mais próximo da minha família. E isso foi um aspecto muito interessante que eu pude perceber nesse período de jejum. Eu não sei se você já teve essa experiência, talvez de fazer dias, talvez fazendo um dia não vai dar para sentir, mas fazendo dias seguidos como eu fiz, eu pude sentir essa experiência de ter uma aproximação maior com os meus familiares. Então foi algo lindo e maravilhoso. E aí, partindo para a última parte, que é a parte espiritual. Na parte espiritual, né, como eu estava jejuando, orando, né, todo dia eu estava orando 2 horas por dia. Eu orava 1 hora, como eu estava de férias, levava a minha menina para a escola, chegava e orava 1 hora. E antes de dormir também, eu orava 1 hora, fiz esse propósito também, dentro do jejum, orar 2 horas por dia. E eu pude perceber quantas pessoas nós nos esquecemos. Eu intercedia por pessoas que eram próximas de mim, que eu nem me lembrava delas mais. E foi um momento maravilhoso. E lendo as escrituras também, a sua mente parece que ganha, assim, parece que traz clareza mental. Então, assim, eu estava tendo uma compreensão muito mais profunda das escrituras, porque geralmente quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê a Bíblia rápido e não medita. A Bíblia ordena com que nós venhamos meditar na palavra. E é diferente entre ler e meditar. A reação é diferente, porque ler você pode ler rapidamente, mas você não absorve com profundidade. Mas quando você medita na palavra de Deus, você passa a ter profundidade de revelação, de entendimento das Escrituras. Então eu senti isso na minha alma, eu senti isso no meu espírito, que eu estava tendo profundidade de revelação ao ouvir, ou melhor, ao ler a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, é Deus falando com você, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é poderosa, né? É a nossa arma. Então, essa foi o primeiro impacto, esse foi o primeiro impacto que eu pude sentir ao ter mais intimidade com Deus por meio da oração e da palavra. Como eu sou de uma igreja pentecostal também, eu falei muito em línguas. Estava orando, eu senti a presença de Deus e eu não estava tendo tanto hábito
de falar em línguas. Às vezes, num congresso, a gente sente a presença de Deus, então eu falava em línguas, mas nesse processo de jejum e oração, eu passei a orar muito mais em línguas e senti a presença de Deus tão próxima, de uma maneira maravilhosa e poderosa. E aí fica a pergunta, né, o porquê que eu fiz esse jejum, né? Qual era o propósito? O meu propósito era justamente um propósito devocional, aproximação com Deus, ouvir a voz de Deus, sentir mais Deus, melhorar o meu relacionamento com Deus. Esse era o meu propósito. E eu pude presenciar, não milagres, eu não vi anjo, eu não vi demônios, eu não vi assim as pessoas ficarem endemoniadas. Eu acredito que isso possa acontecer ao fato de eu passar perto. Não, não aconteceu isso comigo, mas eu pude ver a mão de Deus trabalhando, não apenas na minha vida, mas ao redor das pessoas que estão próximas de mim. Eu vi Deus restaurar um relacionamento que havia se quebrado por causa de uma briga dentro da minha família há mais ou menos 2 anos. Então eu vi Deus tocando corações, e essas pessoas não voltarem a ser amigas, mas quebrar esta muralha, esta barreira que havia entre elas. Eu também eu tinha tido um problema com uma pessoa há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás. E quando eu estava em oração, eu perdoei essa pessoa no meu coração e pedi também a Deus para que Deus colocasse ela na minha frente, para que Deus preparasse uma oportunidade. Eu acredito que esse foi o maior milagre. E no período da oração e do jejum, eu não encontrei essa pessoa, mas eu fui convidado para pregar em uma congregação. E olha para você ver, essa pessoa nem congrega nessa congregação. E quando eu cheguei nessa congregação para pregar a palavra de Deus, que havia sido convidado para levar uma palavra, esta pessoa que eu havia tido um desentendimento, ela estava sentada no último banco. Quando eu cheguei, eu olhei, eu vi ela sentada. A primeira coisa que eu fiz foi me dirigir para essa pessoa, estender as minhas mãos para ela e dizer: Paz do Senhor. Essa pessoa olhou para mim um pouco assustada, sem entender, né? Até porque, contando por cima aqui, ela havia me dado um golpe financeiro, né? Posso colocar dessa forma. Não foi exatamente um golpe, mas ela me enganou financeiramente falando. Eu fiquei muito aborrecido e entristecido com ela. E só que, para nós sermos perdoados, nós precisamos perdoar. E essa pessoa, acho que ela voltou para casa com brasas acima da cabeça. Eu preguei a palavra de Deus e quando terminou o culto, ela se levantou e foi embora. Então não tive tempo de falar com ela, mas o meu desejo era falar com ela, falar com essa pessoa. E eu pude perceber também assim que eu via as coisas de Deus com mais clareza. Quando eu via outros irmãos ministrando a palavra de Deus, eu sentia mais a palavra. Eu ouvia, me tornei mais sensível à palavra de Deus. E foi um período maravilhoso, esses 7 dias que eu jejuei. Inclusive está tendo impactos na minha vida até o dia de hoje. Pude me desprender também de alguns costumes, de alguns hábitos que não provinham do Senhor, né, que eu tentava muitas vezes parar e não conseguia. E o Senhor, ele fez me desprender dessas coisas por meio da oração e do jejum. E para finalizar esse vídeo, eu pretendo, né? Estou orando ao Senhor. O jejum ele tem que ter propósito. O jejum nós temos que buscar a direção do Espírito Santo. Eu pretendo agora fazer um jejum de 72 horas seguidas, né? Sem comer nada. Vou ingerir água, né? Vou beber água. Não vou fazer jejum, até porque jejum não há nada na Bíblia que proíba você beber água durante o jejum. Não há, é proibido beber água no jejum. Não tem isso na Bíblia, gente. Tira isso da cabeça. Isso é propósito seu com o Senhor. Agora, se você no seu coração se propõe a não beber água durante o período de jejum, sem problema. O que quebra jejum são calorias, é alimento. É você ingerir gorduras, proteínas, carboidratos. Isso é o que vai quebrar seu jejum. Então, o jejum é a abstenção de alimento e não de água. Isso vai depender do seu propósito com Deus. Porque eu quero ter mais experiências com Deus, eu quero Deus mais próximo de mim, mais próximo da minha família. Foi uma experiência maravilhosa. Então, eu pretendo fazer esse jejum, e fazendo esse jejum, eu vou voltar aqui para contar as minhas experiências com Deus para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aproveitado muito esse vídeo e que Deus abençoe grandemente a sua vida.